Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 10, Resignação. Eita, tema que dá o que falar, hein? A resignação é uma virtude pouco considerada na vilegiatura humana. O que é vilegiatura? Temporada que se passa fora da zona de habitação habitual. Ele complica às vezes umas palavrinhas aqui. Quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Aceitar não significa se conformar, né? Conscientizando a respeito do insucesso não esperado num empreendimento faculta o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidades de reiniciá-lo em nova óptica com o mesmo entusiasmo da vez anterior. Então, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, não dá certo e a gente fica resignado. A gente fala assim, não deu certo agora, mas vai dar certo numa próxima oportunidade. Não é desistir, não é jogar a toalha, né? Como eu falei, resignar é uma coisa, se conformar é outra. A gente não tem que ficar conformado, porque o negócio não deu certo. Tem muita gente que fala assim, se não deu certo é porque Deus não quis. Então deixa pra lá. Não, tem coisas que Deus não quer naquele momento, que ainda não é chegada a hora. Mas não significa que a gente não vá fazer, que a gente não vá realizar. Quase sempre, quando algo tem lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego no seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável. Tem gente que não consegue entender que aquele ali não é chegado o momento, então fica revoltado, fica desanimado, cada um reage de uma maneira. O ideal é que não reaja dessa forma, que tenta entender o porquê que não deu certo. Aí faz uma pequena adaptação para que no futuro aquilo ali ocorra com maior sucesso, né? Resignação é o estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo de forma a resultar da maneira feliz esperada. Quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção que resulta do egoísmo exacerbado. Ou seja, sabe aquelas crianças mimadas que vão no mercado e querem Danone e a mãe não dá, e bate o pé, e chora, esperneia e faz aquele show todo? Somos nós, porque nós somos imaturos. Toda vez que a coisa não dá certo, a gente chora, a gente se esguela todinho, por quê? Porque a gente quer que dê certo. Né? Isso serve para relacionamento, isso serve para um processo dentro do profissional, isso serve às vezes dentro de uma religião, você dá opinião, as pessoas não aceitam. Quantas vezes a Patrícia já não teve se esperneando, né? Porque quer de uma forma e aquilo não acontece, e aí sofre. Por quê? Porque na verdade é o nosso ego que está sofrendo, né? A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito. Mesmo que a gente saiba que tá fazendo o que é certo e o outro tá fazendo o que é errado, né? A gente tem essa coisa do, eu tô vendo, você não tá vendo, então faz como eu tô falando que dá certo. Aí o outro não faz, o outro quebra a cara. Aí você sofre, porque você não conseguiu convencer a pessoa nem com argumento, nem com exemplo, nem puxando ela, nem conversando, nem brigando, nem se esperneando. Aí você se frustra, você chora, você fica triste, aí começa a vir as coisas para você, inclusive a doença física, a espiritual, a emocional. E esses desequilíbrios que vêm para você acabam acarretando doenças graves, acabam acarretando, inclusive, essas questões aí de depressão, né, de falta de entusiasmo para realizar outros sonhos. Então, a gente não tem que depender de ninguém para a gente fazer aquilo que quer. E se não der certo aquilo que a gente quer, que a gente tenha esse ato de reflexão. A resignação é aquele momento que você para e fala, poxa, por que não deu certo? O que é que está acontecendo que não vai? Não é o momento? Ou eu fiz alguma coisa de errado? Ou aquela pessoa que eu estava esperando não vai me dar aquilo? Então é um momento de reflexão, um momento de parar e não ficar rebelde, mas sim de pensar, falar, por que isso não está dando certo? Qual é o outro caminho que eu posso tomar? Tem aquele velho chavão que fala, né? Nós temos que percorrer os nossos caminhos na jornada de acordo com como o rio faz quando ele passa por obstáculos, quando ele passa pelas rochas, pelas pedras. O que acontece com o rio? Ele fica batendo na rocha para passar? Não, ele sabe que não vai dar certo. Então ele faz as curvas, né? Ele desvia dessas rochas. E para isso ele vai tomar um caminho maior, com certeza, do que se ele tivesse andando reto. E às vezes a gente precisa
desviar de algumas rochas no meio do caminho, para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus, para que tudo dê certo na nossa vida. Às vezes a gente tem que fazer um caminho mais longo. E a resignação, ela ajuda a fazer esse caminho. Porque se a gente ficar se esperneando, a gente não sai do lugar. Então, eu já me vi várias vezes esperneando. E não faz pouco tempo, não. Eu tava lá atrás chorando também, desesperada. Eu não sou perfeita. Por mais que eu esteja estudando, a primeira a aprender sou eu. Depois vocês que ficam me ouvindo, né? E eu sempre faço isso. Eu coloco na balança e falo, Patrícia, você tá errando. Por que você tá errando de novo, Patrícia? Por quê? Você sabe que isso aí tá errado com você, não é com o outro. Você tá insistindo numa coisa que não vai dar certo. Por quê? Por que você é tão teimosa assim? Algumas vezes eu falo porque eu quero acreditar no ser humano. Algumas vezes eu falo porque eu não quero perder. É o tal do egoísmo, né? Algumas vezes eu falo assim, não, é alguma lição que eu preciso, né? Então, eu tô passando por essa situação, é dolorida e tal, mas é alguma coisa que eu preciso aprender. Algo que eu não aprendi lá atrás e que tá voltando agora, praticamente igual, para eu aprender. Então, eu fico naquela de refletir e não consigo sair da situação assim tão rápido. Só que tem uma coisa, depois que a Patrícia sai também, aí eu já falo, Senhor, cuida lá, porque eu não quero mais voltar naquele caminho, né? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu insisto até a última, seja no que for. Mas enquanto eu acredito que vai dar certo, seja o que for. Agora, se eu desacreditar, aí pode esquecer que eu também não volto atrás, não. Eu ainda tem hora que eu sou dura, tem hora que eu endureço. As pessoas falam, não pode ser nem tanto o céu, nem tanta terra, Patrícia. Eu falo, eu não sou tanto o céu, tanta terra. Só que eu faço o possível e o impossível porque eu gosto, pelas situações que eu acredito que sejam boas. Mas se não tiver efeito, chega uma hora que você fala, não, não é realmente esse caminho que eu tenho que tomar e vamos lá, vida segue, né? O aparente erro constitui ocasião para aprimoramento da habilidade de bem desempenhar as tarefas que promovem o progresso. Quem não está emocionalmente preparado para o erro, para o equívoco, menos está capacitado para o êxito. Então a gente passa por esses perrengues aí, porque se a gente não está preparado para perder, também não está preparado para ganhar. Então é uma forma de amadurecer o nosso espírito, né? Como todos são seres falíveis, na pauta das realizações, acerto e engano são probabilidades finais de toda ação significativa. Então, todos nós estamos em acerto e erro o tempo todo, ninguém é perfeito, né? O único que passou perfeitinho aqui foi Jesus, e a gente não consegue nem seguir o mestre. A resignação ante um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida. Também não é aquela coisa do, que nem eu falei, não é a aceitação de tudo. Ah, eu fiquei doente porque Deus quis, então não vou fazer tratamento nenhum porque Deus quer que eu fique doente. Ah, eu sou uma pessoa solitária, eu não arrumo ninguém, eu não namoro ninguém, eu não consigo constituir família porque Deus quis, então eu vou morrer sozinho. Ah, eu não consigo arrumar um emprego melhor, tal, e eu gostaria de ser engenheiro, mas eu me contento de ser pedreiro, porque Deus quer que seja assim. Não. A resignação não é isso, não é se conformar diante de algo que está te acontecendo. Você pode procurar outras formas de alcançar o seu sonho. Se você bateu a sua vida inteira tentando conquistar aquilo e não adquiriu, não conseguiu, pode ter certeza que todo aquele processo te serviu para amadurecer. Você pode não ter alcançado, eu quero um Fusca. Você passou a vida inteira juntando dinheiro e não conseguiu comprar teu Fusca. Não tem problema, é que se você pegasse aquele Fusca, você ia bater e ia desencarnar antes da hora. Mas você nem por isso tem que falar, não, eu não consigo comprar, então eu não vou nem tentar. Não, tenta, continua tentando. Se for realmente do seu merecimento, se for para aquilo acontecer, vai acontecer, mas você não pode desistir. Ser resignado não é se conformar, é refletir sobre os erros, sobre os acertos, é você buscar solução para aquilo, não deixar de buscar solução, mas de uma forma branda, tranquila, equilibrada, sem ficar se esperneando como uma criança mimada. Enquanto se está fixado em termos de limites, muito fácil se lhe torna abarcar o conhecimento reduzido, mas benéfico à existência. Todavia, quando se alarga a visão em direção ao universo, todas as possibilidades de entendimento esbarram na infinitude das suas expressões gloriosas.
Desse modo, aprende que luta é caminho de ascensão, mas que vitória é algo que somente se pode anelar após as experiências repetidas nas etapas iniciais. Aprende, portanto, a aceitar um insucesso com a mesma atitude de resignação que se espera quando a empresa é desafiadora. Nunca se sobreestimes no comportamento social, acreditando que está assinalado para o sucesso que te aguarda com facilidade. Para tanto, recorres ao tentame desafiador para descobrires onde se equivocaste e o que te parecia correto desviou-se do rumo reto, levando-te ao desar inesperado. Em face do raciocínio, não desista das suas aspirações caso não consigas a vitória aos primeiros tempos. Muitas vezes é necessário insistir aprimorando a capacidade do entendimento para os recursos felizes mais adiante no futuro. Muitos candidatos ao progresso desiludem-se de insistir e continuar quando não são abençoados pelos bons resultados no empreendimento. A negativa de agora, cujo êxito seria precipitado e não próprio para o empreendimento, considerando a circunstância do porvir, que oferecia um campo para o prosseguimento, se assim houvesse ocorrido. Aprende a compreender os acontecimentos conforme sucedem e não consoante o deseja. A tua visão é imediata, resultado de imaturidade psicológica, de inexperiências que te capacitam a alcançar o desejo. As ocorrências são conforme sua própria constituição, com os seus mecanismos especiais e não de acordo com os vários critérios de observação e desejo de cada pessoa. Toda meta final é desafiadora, razão pela qual é a etapa última para a conquista de um objetivo, abrindo possibilidades para mais audaciosos passos. Algumas delas exigem reencarnações sucessivas dos seus candidatos. Tem gente que passa várias encarnações para alcançar um objetivo. Não é brincadeira, não é algo para se conseguir em 1 ano, 2 anos. Tem gente que passa uma vida inteira e depois mais outra e outra até alcançar aquilo ali. Eis porque muitos inventos surpreendem, dando a impressão de que os seus responsáveis já o conheciam de alguma forma, ou seja, de repente um Einstein da vida aí teve que reencarnar como mendigo, teve que reencarnar como padeiro, teve que reencarnar como alquimista, teve que reencarnar como um médico e assim vai. Ou seja, ele sempre esteve ligado naquela área de experiência, de física, de química. Aí quando vê, ele reencarna como um cientista. Todas aquelas reencarnações que ele teve ligadas à ciência ajudou ele a criar a bomba nuclear. Quando ele veio como cientista, ou seja, parecia que ele já tinha todo aquele conhecimento ali sem passar pela escola. Tudo que ele via na escola ele falava, já sei, aprendi rápido. Por quê? Porque as outras encarnações possibilitaram ele de amadurecendo aquele conhecimento, até que quando ele estava pronto, ele se tornou um cientista e foi lá e fez o que tinha que ser feito perante as conquistas da ciência e até além, que caiu em mãos erradas, onde foi criada a bomba nuclear que destruiu Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. O Einstein se arrependeu de ter criado isso, mas aí já era tarde demais, né? Então eu tô dando exemplo que ele veio como padeiro e tal, mas eu nem sei as outras encarnações dele não, viu, gente? Eu só tô dando exemplo de como amadurecer uma ideia. Às vezes é necessário de várias encarnações para que o cara chegue aonde ele tem que chegar. Então, nós não somos diferentes. Toda encarnação vem para ensinar algo para nós. E às vezes a gente precisa de várias encarnações para amadurecer uma ideia, para vir e trabalhar naquele sentido em benefício do próximo, né? Então, não é o fato de você reencarnar e falar assim, pronto, eu já sei tudo e dessa vez eu vou realizar tudo. Não é assim que funciona, não, tá? Eu perdi aqui, gente. Toda meta final, não, essa aqui já foi. Algumas delas exigem reencarnações sucessivas. Eis porque muitos eventos surpreendem, dando impressão, né? Então, eu fui até aqui com vocês, até onde a gente tem a impressão que as pessoas são superdotadas, que as pessoas já sabem a resposta de tudo. Na verdade, não foi só naquela encarnação que ela conseguiu. Já vem de outras. Aí que tá a nossa prova que existem várias vidas, tá bom? E já que existem várias vidas, a tendência é cada vez a gente se aperfeiçoar mais. A não ser que o espírito seja extremamente endurecido, ele se recusa, né, a aprender. E tem muitos que são sábios, porém não querem aprender a fazer o bem. Porque são extremamente egoístas e orgulhosos, que são as duas chagas que Jesus sempre bateu. Falou, essas duas vocês precisam combater. Porque o que mata o espírito é ser orgulhoso e egoísta. Então amanhã a gente continua
porque ainda tá faltando mais um pedacinho aqui e eu já falei demais. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus.